Bom, deixa eu explicar para vocês. Quem preencher aquele negócio de seminários lá, eu vou dividir em equipes de 4 pessoas e aí eu vou estar dividindo para que vocês façam apresentações no decorrer das próximas semanas. Isso vai contar como nosso último trabalhinho, então quem já for apresentando, eu peço que assista até o final, vou cobrar presentes. Mas depois aí vocês vão apresentar sequenciando o livro. O pessoal de hoje vai apresentar a seção 3.1 e a 3.2 para nós. E aí a próxima equipe, no caso, pegaria 3.3 e 3.4 e assim sucessivamente. As equipes eu ainda vou montar, tá bom? Então, no caso de hoje, até agradeço por terem aceitado o convite, estão em cima da hora. Mas até, no caso, amanhã, eu vou estar enviando certinho quem serão as próximas equipes que irão apresentar, tá bom? Aí vocês ficam livres para poder fazerem a organização de como é que vocês vão dividir o conteúdo, quem vai apresentar o quê. O ideal é que, como são 4 pessoas, cada pessoa tome ali em torno de 40 a 50 minutos para apresentar, certo? Não, perdão, 20 a 25 minutos para apresentar, tá bom? Então não fica uma apresentação muito extensa para cada um, certo? E aí vocês. A pessoa 50 minutos, cada pessoa, e a gente vai assistir tudo hoje. Aí é bom demais. Até eu vou ligar aqui e vou fazer outra coisa. Brincadeira. Bom, alguém tem alguma dúvida? As equipes que querem formar é você, né? No caso, então. Sim, senhor. Beleza. Uma coisa importante é. Gente, quem tiver dúvida durante as apresentações pode estar fazendo perguntas também, tá? Beleza? Ou formas ainda dá para responder hoje, né? Dá para responder hoje. Caso não responda, eu assumo que a pessoa não está interessada em participar desse trabalho, então ela está abrindo mão da avaliação dela em relação a este trabalho. Beleza. Bom, dito isso, nossos queridos membros da primeira equipe estão aí. Escrevam presente. Beleza. Ótimo. Então, eu vou pedir que vocês podem começar a apresentação. Então, vocês podem fazer o compartilhamento da tela de vocês e começar a fazer a apresentação, tá? Enquanto vocês organizam aí, eu só vou pegar um negócio na cozinha, um pouquinho de água. Todo mundo consegue ver a tela? Sim, dá pra ver. Sim, dá para ver também. Bom, tinha um tempo, aí eu achei que era igual o outra prova, quando terminasse o tempo ia deixar eu continuar. Não deixou. Não acabou. Só responder uma questão. Duas. Era 4. Será que ele não explicou no começo, não? Eu achei que não, só que eu não achei que ele ficou, que tinha um tempo. Mas as outras também tinham. Pronto, pode começar. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Neto. Eu tô na equipe 1, composta por mim, por Mariana, Samuel e Igor. Nós vamos apresentar a seleção 3.1 do capítulo 3.2. A 3.1 envolve um pouco sobre o conceito que foram necessários para estratégias de provas. Fala sobre inicia sobre uma estratégia de prova específica. Só um minuto aqui, que tem um barulho aqui. Tu foi para quebrar a pessoa que está fazendo barulho? E o capítulo 2 é
estratégias condicionais e de negação. Pronto. Nosso 3.1 vai ser um pouco conceito sobre provas e uma estratégia do estilo se P, então Q. Primeiramente, falando um pouco sobre as provas, né? Como o livro define, as provas elas são como não existe uma regra definida de como você deve construir ele, nem qual é o passo a passo assim que você tem que construir ele, mas o que vai importar é o resultado final. Então, a figura tem que estar ok, todas as peças têm que estar encaixadas corretamente, a figura tem que fazer sentido para você. Assim como são nas provas, não existe regra definida do que você deve usar para resolver determinado problema, qual prova você deve usar, como você deve construir isso. Mas o importante é que no final esteja correto, faça sentido o que você está buscando. E apesar de não ter uma regra definida, bem definida assim, de como você deve construir, existe, voltando a falar sobre os quebra-cabeça, né, existem algumas técnicas que lhe ajudam que se torna mais fácil. Então, por exemplo, você começar pelos cantos ou começar pelos lados, isso vai ajudar você a construir, a chegar no ponto que você consegue construir a imagem. E assim vai ser com as provas. A gente vai mostrar algumas provas, pelo menos aqui, e ao longo dos próximos trabalhos, você mostrar algumas provas, estratégias de provas. Vocês vão ver e vão em futuros problemas, ter insights do que usar, do que seria melhor usar para resolver aquele problema. Deixa eu ver aqui. Pronto. E para prosseguirmos algumas nomenclaturas importantes, né? Teorema seria uma proposição que você tem, na qual você vai ter premissas, que no caso seriam as hipóteses, e as premissas verdadeiras levam a uma conclusão verdadeira. Ou devem, para que o teorema seja verdadeiro, então as premissas que são verdadeiras tem que levar a uma conclusão verdadeira. Tem as variáveis livres, que são basicamente, essas variáveis vão representar o universo de discurso no qual você vai estar trabalhando nessa prova. A instância vai ser, basicamente, você vai estar assumindo um valor naquelas variáveis. E um contra-exemplo seria você tomado um valor que pertence àquelas variáveis livres, que está no universo daquelas variáveis, no universo de domínio, ou universo de discurso, você acaba encontrando um valor que, por mais que esteja no universo de variáveis, e por mais que se encaixe nas hipóteses, acaba tornando a conclusão falsa. Para dar um exemplo aqui, se eu tiver um teorema, o seguinte teorema, se uma pessoa ela é eleitora, e supondo que uma pessoa X é eleitora e que essa pessoa X é de esquerda, então a pessoa X vota no candidato de esquerda. Pronto, esse seria o nosso teorema. A nossa hipótese seria o quê? Pessoa é eleitora e pessoa X é de esquerda. Nossa conclusão é que essa pessoa X votou num candidato de esquerda. Variáveis livres seria basicamente as pessoas X, o universo de domínio todo discurso desses valores de pessoas, que tanto são de esquerda e que são de eleitores. E a instância seria que se eu assumisse um valor específico daquele elemento, ou daquelas variáveis livres no universo de discurso, eu chegaria à conclusão. Então, por exemplo, Marcos é eleitor, Marcos é de esquerda, e Marcos votou no candidato, Marcos votou no candidato de esquerda. Um exemplo de contra-exemplo seria, por exemplo, Liliane, ela é eleitora, ela é de esquerda, mas acaba votando no candidato de direita. Então, eu encontrando um contra-exemplo, eu acabo que transformo esse teorema em falso, ou no mínimo, incompleto. Outro exemplo aqui mais matemático suponha que eu tenho o valor x maior que 3 e o valor y menor que 2. Então, x ao quadrado menos 2y vai ser maior que 5. Nisso aqui eu vou ter as minhas hipóteses como sendo x maior que 3 e y menor que 2. E minha conclusão vai ser que x ao quadrado menos 2y vai ser maior que 5.
como x é igual aí, tomando uma instância desses valores, eu tomo x igual a 4 e y igual a 1. Então, eu tenho a equação 4 ao quadrado menos 2 vezes 1, que vai ser igual a 14, que é, obviamente, maior que 5. Agora, supondo que eu tenha que... Reunião. Estudando. Reunião. Apresentando. Suponha que x é maior que 3. Então, eu tenho uma hipótese que x vai ser maior que 3. Então, x ao quadrado menos 2y vai ser maior que 5. Nisso, eu vou ter minha hipótese verdadeira, que x é maior que 3. E vou ter a minha conclusão sendo que x ao quadrado menos 2y maior que 5. A mesma teorema anterior. Aliás, eu esqueci de falar. Esse teorema aqui ele é verdadeiro. Só que eu não vou tratar de provar aqui agora. Mas ele é verdadeiro. Então, aqui, voltando a falar sobre esse. Suponha que se o teorema x, se x for maior que 3, então eu tenho a conclusão que x ao quadrado menos 2y é maior que 5. Na minha hipótese, eu tenho que x é maior que 3. Na conclusão, eu tenho que x ao quadrado menos 2y maior que 5. Eu uso o teste anterior novamente e descubro que é verdadeiro. Ok, dá certo. Eu uso x igual a 4, y igual a 1. E verifico que a equação 4 ao quadrado menos 2 vezes 1 vai ser igual a 14. Que é verdadeiro, que está ok. Só que como minhas hipóteses não envolvem todas as variáveis, por exemplo, nós temos o y, que é uma variável, que está na conclusão, mas não está nas hipóteses, o que acontece? X é igual a 4, y é igual a 9. Então, eu tomo y como valor 9. Nisso, eu vou ter 4 ao quadrado menos 2 vezes 9, que dá menos 2, que vai ser menor que 5. Então, se eu tomar esse teorema aqui, ele acaba sendo verdadeiro porque eu encontrei um contra-exemplo dele. Nem sempre é fácil encontrar esses contra-exemplos, então a melhor forma de descobrir se é verdadeiro ou não é provando ele. E sobre técnicas descritas, né? Existem técnicas descritas de provas que vão ser baseadas nas formas lógicas da hipótese. Então, nesses casos, você vai se basear nas hipóteses, então você vai estar assumindo que a hipótese é verdadeira, e baseado nessa hipótese verdadeira, você afirma alguma outra buscar afirmar alguma outra coisa, algum outro procedimento. E técnica de escrita de provas baseada nas formas lógicas da conclusão basicamente você vai estar pegando a conclusão, pegando esse problema e transformando em um outro que seja mais fácil de se resolver. Como, por exemplo, a gente que estuda computação, no caso, né? A gente tem limites, derivadas, integrais. E normalmente quando a gente chega num ponto em que existem equações, resolver um determinado limite que tem uma determinada função é muito complicada, só que você pode, tomando algumas afirmações, assumindo alguns pontos, você pode transformar ela e tornar ela mais fácil de se resolver. E nessa técnica aqui, basicamente você pegar o problema que você tem e transformar ele de uma forma mais fácil de se resolver. Buscando com foco em quê? Em como você vai estar assumindo esse valor, você vai estar pegando esse valor, esse problema, e fazendo assumindo alguns valores sobre ele, assumindo fazendo algumas suposições sobre ele, e as suposições, elas vão ser verdadeiras. Então, você vai estar fazendo algumas suposições sobre esse problema, transformando esse problema e fazendo algumas suposições sobre as hipóteses que você vai ter, sendo verdadeira, e a partir daí, buscando interação com alguma outra
Espera aí, só um minuto. Então você vai estar transformando esse problema, então você vai tomar algumas posições sobre eles, sobre esse problema, e tentando implicar que ele é verdadeiro. Por exemplo, durante uma prova que eu tenho, eu defino que P é verdadeiro, e eu vou usar essa suposição para concluir que Q é verdadeiro também. Então, P, se P, então Q. O que não é exatamente uma prova em si, né? Eu estou apenas supondo algo. E a ideia aqui é, basicamente, se eu tiver uma suposição que seja verdadeira, e se eu encontrar que essa conclusão P, então, que é verdadeira também, então eu vou ter provado algo. Se eu conseguir provar só Q, ou só P, então eu vou ter uma prova incompleta. Isso a gente vai ver na nossa primeira estratégia, que é sobre provar que a conclusão... Se nós tivermos uma conclusão... No slide anterior, você não prova só P ou prova só Q. Você assume que P é verdade, e daí, usando essa informação, você quer concluir que Q é verdadeiro. Você não prova só P ou só Q. Deu para entender? Certo. Você não prova só uma afirmação ou só outra. Você assume que se uma afirmação for verdadeira, ela consequentemente força que a outra afirmação vai ser verdadeira. Tipo, se chover hoje, consequentemente a rua vai estar molhada. Então você assume que choveu e mostra que a rua vai estar molhada. Certo. Certo. E sobre a primeira prova, ou a primeira estratégia de prova, conclusão na forma... Se nós tivermos uma conclusão no estilo se P, então Q, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode transformar esse problema e dizer que P... Ou, a gente pode dizer que P é verdadeiro. A gente tem uma conclusão no estilo se P, então Q. Então, a gente pode assumir que P vai ser verdadeiro e depois, então, provar Q. Assumindo que P é verdadeiro, a gente vai e transforma esse problema, e em vez de ter só as hipóteses base do problema, a gente vai adicionar P a essas hipóteses e a nossa conclusão se torna apenas Q. A Mariana vai ter um exemplo aqui para deixar mais claro. Bom dia, eu sou a Mariana, como o nosso colega falou, vou apresentar algumas aplicações desse tema que a gente está falando aqui. Bem, então, vamos lá. Pelo exemplo, tomando o exemplo 3.1.2, vamos supor que A e B sejam números reais, inicialmente, né? Nós queremos provar que se A for maior que 0 e B for maior que A, então, é um A, tá? A ao quadrado vai ser menor que B ao quadrado, certo? Então, inicialmente, o que é que nós temos aqui? Nós vamos ter a hipótese de que A e B são reais. São hipóteses, né? Uma vez que, se nós queremos P, então Q, né, para provar, então o P ele vai ser a declaração de que 0 é menor que A, que é menor que B, e que ele vai ser a declaração de que A ao quadrado é menor que B ao quadrado, certo? Então, dado, como é que a gente pode expressar isso numa tabelinha? Dado A e B números reais, a nossa meta, né, é que 0 seja menor que A, que seja menor que B, então A ao quadrado será menor que B ao quadrado. Pode passar. Certo? Então, como é que a gente pode
provar isso, né? Vamos supor, né, quer dizer, que, então, tomando essa suposição, né, como é que a gente pode provar isso? Vamos tomar A e B como números positivos, né? Ou seja, maiores do que zero. Multiplicando A menor que B por A, né? Nós vamos ter, multiplicando A dos dois lados, né? Nós vamos ter A ao quadrado menor que AB. E se a gente fizer isso em relação a B, a gente vai ter AB é menor que B ao quadrado. Então, a gente vai poder afirmar que A ao quadrado é menor que AB, que é menor que B ao quadrado. Portanto, A ao quadrado será menor que B ao quadrado. Certo? Então, essa foi o método que a gente usou para provar, né? Beleza. Como mostra o exemplo, né, como a gente está mostrando nesse exemplo, tem uma diferença entre o raciocínio que a gente usa quando está descobrindo uma prova e as etapas que a gente usa, né, ao escrever a versão final da prova, né? Nesse nosso exemplo, se a gente pode voltar um slide. Nós temos aqui, nós começamos com a frase, com a palavra suponha, certo? Qual é a estratégia que a gente vai usar para provar essa afirmação, né? Para provar isso. Então, vamos supor, certo? Em seguida, a gente segue com uma sequência de inferências que vão nos levar à conclusão final de que A ao quadrado é menor que B ao quadrado. Certo? Embora essa forma de explicação ele torne as provas um pouco difíceis de serem lidas, né? Realmente, quem fez a matemática discreta sabe que algumas provas, você tem que ter muita paciência, tem que quebrar a cabeça mesmo para ler, porque às vezes são muito extensas. Então, exige muita imaginação, né? Então, apesar de elas serem um pouco difíceis de serem lidas, elas são úteis ao propósito, né, de manter dois objetivos distintos separados, que nós estamos tratando aqui, que a suposição, explicar esse processo de pensamento, né, como é que a gente chegou até isso, que ele trata da psicologia desse problema, abordagem, né? E a justificativa para essa conclusão, que é realmente a aplicação matemática. O objetivo principal de uma prova, ela é justamente, né, de justificar a alegação de que a conclusão segue das hipóteses, e nenhuma explicação pode substituir essa justificativa. Quanto mais simples for o processo de pensamento, mais clara vai ser essa distinção. Certo? Pode seguir. 2 slides. Próximo. Pronto. Para provar, né, um objeto da forma P, então Q, vamos assumir que P é verdadeiro e então prove Q. Então, é uma forma da gente provar P, então Q, é assumir que P é verdadeiro, né? Logo, ele vai provar que Q, né? Que Q também é verdadeiro. Então, inicialmente, quais são os nossos... Nós tomamos o nosso dado, o nosso dado, né? O objetivo vai ser que P, então Q, né? A partir da estratégia, usando a estratégia, eu vou tomar primeiro que P é verdadeiro, e o objetivo é que P também é verdadeiro, certo? A contraposição dessa meta que a gente vai usar... não, pode continuar, pode seguir. Estou adiantando demais. Pronto. A gente também pode usar a seguinte estratégia: tomar que Q seja falso, certo? Tomando que Q seja falso, vamos obter que P também é falso. Tá? Então, inicialmente, nós temos a nossa estratégia, que ela vai nos levar a P, então Q.
Aplicando a estratégia, a gente vai ter não que, né? Que é falso. Então, não P, né? Pode passar. Beleza. Agora, vamos aplicar esse método, né? Vamos supor... isso aqui tá... Eu esqueci de atualizar esse exemplo, mas eu vou falar aqui, certo? Suponha que A e B e C sejam números reais e A seja maior que B. Se A e C são menores ou igual a B, C, então C é menor ou igual a 0. Tá? Eu acabei não atualizando esse enunciado aí. Então, o que a gente tem no nosso enunciado? Dado que A, B e C são números tal que A é maior que B, a nossa meta é afirmar que AC é menor ou igual a BC, então C será menor ou igual a 0. Okay? Beleza. A contraposição dessa meta seria, a gente podia usar que uma vez que seja falso, que C é menor ou igual a 0, então também é falso que AC é menor ou igual a BC. Então, a gente tem esses dois métodos, né? Então, aplicando a meta, a gente vai, aplicando esse método, né? A gente vai ter A, B e C são números, tal que A é maior que B e C é maior que 0. Né? No caso, que seja falso, essa afirmativa acima aí. Então, o objetivo vai ser que AC é maior que BC. Né? Aplicando esse método que eu falei. Pode passar. Bem, então, o teorema para a gente resolver isso. Vamos supor que A e B sejam números reais. Se... eu também não atualizei esse. Eu só não atualizei o enunciado, mas vou repetir mais uma vez para não ficar confuso. Suponha que A, B e C sejam números reais e A seja maior do que B, certo? Se AC é menor ou igual a BC, então C é menor ou igual a 0. Como a gente vê, volta no slide, eu vou, para ficar claro, essa parte dessa primeira figura, certo? A e B e C são reais, A é maior que B, então a gente quer provar que AC é menor ou igual a BC, então C é menor ou igual a 0. Pode passar. Como é que a gente vai aplicar isso, né? Como é que a gente prova essa contraposição? Vamos supor, primeiro, que C seja maior que 0. Né? Então, no caso de ser falso, né, essa afirmação. Então, nós podemos multiplicar ambos os lados da desigualdade por C. Okay? Multiplicando, como A é maior que B, se a gente multiplicar C dos dois lados, a gente conclui que AC é maior que BC. Portanto, se AC é menor ou igual a BC, então C vai ser menor ou igual a 0. Tá? Beleza. Como é que a gente sabe que esse segundo método, o da contraposição, é o que funciona? Bem, nesse caso, a gente acaba aplicando os dois métodos, né? A gente pode acabar aplicando os dois métodos e ver que esse é o ideal. Com a prática, a gente refina, né, essa nossa capacidade de saber qual que é o método correto. E é isso. Pode passar. Agora eu vou ficar com o nosso próximo colega. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Certo. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou o Samuel.
Eu e o Igor vamos falar do subtópico 3.2, que fala sobre provas envolvendo negações e condicionais. Eu vou falar inicialmente do capítulo, começar inicialmente falando sobre o capítulo, subtópico, e o Igor vai dar continuidade. A seção 3.2, né, ela trata inicialmente de provas na forma de não P, ou seja, ela trata da negação de uma afirmação P. Para introduzir rapidamente o assunto, a gente pode começar dizendo, por exemplo, que nenhum de nós quer tomar sorvete. Assim, de cara, é complicado a gente provar isso, porque normalmente, naturalmente, é difícil a gente provar uma afirmação que inicialmente está negada. E aí, nesse caso, nós podemos nos valer da forma de não P e reexpressá-la, ou seja, reescrever essa afirmação, né? No caso do nenhum de nós quer tomar um sorvete, a gente tem uma afirmação negada, e se valendo na forma não P, a gente vai negar o que está negado. Ou seja, a gente vai obter uma afirmação positiva. E aí a gente teria algo como nenhum de nós quer deixar de tomar sorvete, por exemplo. Felizmente, várias equivalências que nos ajudam a reescrever nossas afirmações, fazendo essa reexpressão, elas já foram estudadas. Pode passar. Aqui está no início ainda para mim. Alô, alô? Será que ele caiu? Acho Não, que ele ele estava... não caiu porque ele tá online, né? Passou. Pronto. Ó. A primeira estratégia para provar essas afirmações negadas, né, ou seja, na forma de não P, é, se possível, reescreva o problema de alguma outra forma, ou seja, reexpresse e em seguida a gente usa estratégias para provar essa outra forma. Para esse primeiro teorema que eu vou mostrar, é importante que todos tenham familiaridade com a teoria dos conjuntos, né? Mas, rapidamente aqui, a gente tem, nesse teorema, três conjuntos numéricos, né, denominados A, B e C maiúsculos, um elemento A, que faz ou não parte de alguns desses conjuntos, e alguns operadores de conjuntos, como interseção, pertencimento, não pertencimento, enfim. Aqui a gente tem um teorema que diz: suponha que o conjunto A, interseção conjunto B, é um subconjunto próprio de B e que A é um elemento de C, e a gente tem, então, que A não é um elemento de A menos B. Como nós queremos provar uma afirmação que é negativa, né, que é esse finalzinho aqui, então A não pertence a A menos B, a gente pode começar se valendo da definição do A menos B. Para nos lembrar dessa definição, eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar rapidamente o que a definição nos diz. A definição de A menos B nos diz o quê? Que A é elemento do conjunto A e A não é elemento do conjunto B. Como a gente pode visualizar na imagem. Só que eu dizer que A não é elemento de A menos B é equivalente a eu negar essa definição. Pode passar. Bom, aí pela lei de Morgan, a expressão anterior, ela fica equivalente a não é elemento do conjunto A ou A é elemento de B.
E pela lei condicional, isso equivale a dizer que A é elemento do conjunto A, então A é elemento do conjunto B. Avante. E aí, como a gente chegou no final da nossa reexpressão, a gente pode reescrever o nosso teorema inicial, né? E aqui a gente tem o nosso teorema reescrito. E pela primeira estratégia da seção 3.1, que os outros colegas estavam falando, é possível adicionar que o elemento A pertence ao conjunto A nas hipóteses, ou seja, nos dados, né? E aí a gente fica como algo, suponha que A, interseção C, é subconjunto próprio do conjunto B, e A é elemento do conjunto C, e A é elemento de C, e A é elemento do conjunto A, aí fica fácil, né? Pode passar. Porque dado que A é elemento do conjunto A e A é elemento de C, a gente pode concluir que ele pertence à interseção entre A e C. E A e C, sendo subconjunto de B, segue-se que A também é um elemento de B. Assim, não pode ser o caso do A ser um elemento do conjunto A, mas não ser um elemento do conjunto B. Então, A não é elemento de A menos B. A gente teve aqui a reexpressão, né, na forma do não P, a gente reescreveu de forma a negar aquela afirmação inicial, só que muitas vezes não dá para se valer dessa estratégia, né, de reexpressar algo na forma de não P para obter uma declaração positiva e trabalhar nela. Nesse caso, é geralmente melhor a gente fazer uma prova por contradição. Você começa assumindo que uma afirmação P é verdadeira e tenta usar essa suposição para atingir uma prova por contradição, para atingir uma contradição. E aí, depois de ter atingido uma contradição, você pode concluir e deve concluir que P é falso. Pode passar. Que é o exemplo aqui nesse teorema. A gente tem se x ao quadrado mais x igual a 13 e y é diferente de 4, então x é diferente de 3. A gente tem aqui a organização lógica, né, dessa prova aqui. A gente tem a suposição, e aí, naturalmente, a gente teria que fazer a prova de que x é diferente de 3. Ou seja, tem aqui entre as chaves a prova de x diferente de 3, vai assim, para a gente concluir que x ao quadrado mais y igual a 13, e etc. Bom, a gente pode observar que a primeira e a última frase da prova elas já foram escritas, né? E o que resta a ser resolvido é provar de fato que o x é diferente de 3 entre essas duas frases. Pode passar. E é aí que entra a contradição. E é semelhante ao que a gente fez com os números primos. No caso, volta um pouquinho. É semelhante ao que a gente fez com os números primos, né? Aí agora a gente tem a nossa suposição de que x é diferente de 3, e a nossa prova por contradição vai seguida para aí concluir que sim, x tem que ser diferente de 3, que é o que mostra no próximo slide. Bom, a gente tem por contradição, então, que x é igual a 3, e substituindo na equação x ao quadrado mais y igual a 13, nós temos 9 mais y igual a 13. E aí, isolando x, a gente chega em y igual a 4. Mas isso contradiz o fato que está nas hipóteses de que y é diferente de 4. Portanto, x é diferente de 3. Assim, se x ao quadrado mais y igual a 13, y é diferente de 4, então x também é diferente de 3. E é isso. Estão todos me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Bom, agora, para fixar mais a ideia da forma não P, que já foi dada pelo Samuel,
envolvendo as negações, eu vou mostrar a prova do exemplo 3.2.3 do livro, que diz assim: suponha que A, B e C sejam conjuntos. A, exceto B, é um subconjunto de C, e X seja qualquer coisa em absoluto, provar que se X pertence a A, mas não pertence a C, e em seguida X pertence a B. Estamos mostrando que se ele pertence... Não, a gente está mostrando que o conjunto A, exceto B, ele é um subconjunto de C. E o nosso objetivo, ele parte de uma condição, de uma declaração condicional que diz: se X pertence a A, não pertence a C, implica que X ele vai pertencer a B. Porque o nosso objetivo, como já disse, ele é uma declaração condicional. E o primeiro passo é transformar o problema por adicionando Perdão, X. Igor, Oi. tá escrito certo o enunciado do exemplo? Tá estranho para mim. Quais são as suas suposições? O que é que você quer provar? Assim, as suposições são que tem três conjuntos, certo? Aí ele está dizendo que o conjunto A, o conjunto A, exceto B, ele é subconjunto de C, e X, ele quer dizer que pertence a B. Ele vai pertencer a A, não vai pertencer a C, mas vai pertencer a B. Os meus dados são os givens, certo? E o igual é minha meta. Tá, entendi. Então, o enunciado seria provar que se x pertence a A menos C, então x pertence a B. Isso. É porque você usou o termo em seguida, ficou meio estranho. Provar que se x pertence a A, em seguida x pertence a B. Fica estranho Certo. a forma que... Acho que deve ter sido alguma coisa na tradução. Sim. Tá. Continuando, então o trabalho inicial é separar os dados da nossa meta e a forma da prova final será essa, que suponha x pertence a A, não pertence a C, em seguida ele vai pertencer a B. Então, pode passar o slide, Neto. O objetivo é x pertencer a B, mas ele não contém conectivos lógicos. Portanto, nenhuma das técnicas que estudamos até agora vai se aplicar. E não é óbvio porque o objetivo segue dos dados. Sem nada mais para fazer, a gente vai tentar a prova por contradição. Nessa figura, ele mostra que a nossa meta era x pertencente a B, então, como já foi explicado, é uma estratégia do 3.1, ela vai passar da meta, ela vai virar um dado. Agora, ela vai ser x não pertence a B, e minha meta vai ser uma contradição. E como antes, essa transformação do problema também nos permite preencher algumas fases da prova. E acho que fica mais fácil de entender. Enquanto ele vai atualizando os dados, ele vai atualizando a prova. Então, a nossa prova agora suponha x pertence a, não pertence a C, como a gente já tinha. Ele adicionou uma linha que é x não pertence a B, que é o nosso novo dado, e, portanto, nosso objetivo ainda continua sendo x pertence a B. Estamos fazendo uma prova por contradição, e nosso último dado, ele é agora uma declaração negada. O que poderíamos tentar usar a nossa estratégia, que o Samuel já deu, que seria a forma não P. E ela entra de acordo com essa forma. Mas se eu fizer a afirmação dessa... Não, se eu fizer ela como verdadeira, essa afirmação, eu vou voltar novamente à minha meta. Então, eu não vou conseguir levar adiante a minha prova. Então, a gente deve olhar para os outros dados para tentar encontrar a contradição. Pode passar. Então, neste caso, escrever a definição do segundo dado é a chave para a prova. Uma vez que nessa definição também contém uma declaração negada. Antes, a gente tinha o dado que x pertence a, exceto C. Mas isso que significa? Que o x vai pertencer ao conjunto A, mas não vai pertencer ao conjunto C. Esse segundo dado ele foi derivado e se transformou em dois dados. Agora eu tenho x pertence a e x não pertence a C. E a minha meta continua sendo contradição. Agora eu tenho 4 dados. E a gente pode perceber que o terceiro dado também tem a forma de não P. E onde P é o enunciado de x pertence a C. O que ele fez? Ele olhou para o quarto dado, viu que se ele transformasse como verdadeira afirmação, voltaria para o local inicial. Então ele vai olhar para o outro dado, que é x não pertence a C.
colocando a forma de não P nela, a gente vai ter que x pertence a C. Então ele vai pegar esse terceiro dado e transformar agora com a nova meta. E mostrar que x pertence a C, vai completar a prova, porque contraria o dado de x não pertence a C. Tudo isso é baseado na forma de não P. Pode passar. Neto? Obrigado. Mais uma vez, podemos adicionar um pouco mais à prova, que estamos escrevendo gradualmente e preenchendo o fato de que nós planejamos para levar nossa contradição, provando x pertence a C. Antes a gente queria provar que x pertence a B, mas agora é x pertence a C. A gente mudou, reescreveu essa prova. E como ele vem fazendo, vai adicionando novos dados e vai atualizando nossa prova, adicionando linhas. Então ele diz que x pertence a não pertence a C, significa que ele está no conjunto A, mas não está no conjunto C. A gente já tinha isso. Depois a gente transformou que suponha x não pertence a B, certo? Por contradição. Mas isso contradiz o fato de que x não pertence a C, que o teorema nos diz. E, portanto, x vai pertencer a B. Quando ele atualiza a prova, pode parecer um pouco confuso, mas no próximo slide, ele vai dar uma explicação melhor do que ele quis fazer. E, finalmente, chegamos a um ponto em que o objetivo segue facilmente a partir dos dados. Eu tinha que x pertence a A. X não pertence a B. O que é que a gente pode concluir com isso? Que ele está no conjunto de A, mas não está no conjunto de B. Mas lá no teorema, ele diz que o conjunto A, exceto C, ele é um subconjunto de C. Se eu conseguir dizer que ele pertence a A e não pertence a B, logicamente, ele vai pertencer a C. Pronto, ele conseguiu atingir a meta. Agora, a partir dessa meta de contradição, ele vai tentar provar porque x pertence a B, que é o que a gente queria no início. A explicação dá o seguinte: nós procuramos que x pertence a A, x não pertence a B, e a gente encontrou que x pertence a C. E x pertence a C é a nossa nova meta. Então, o nosso teorema diz que x pertence a A, mas x não pertence a C. Aí estaria um absurdo, né? E se eu encontrei, através de x não pertence a B, eu encontrei x pertence a C, se eu fizer o contrário, eu vou encontrar B. X não pertence a C, logo x vai pertencer a B. E a estratégia que recomendamos, que o livro recomenda para usar os dados na forma de não P, ele apenas se aplica se você tiver uma prova por contradição. Para outros tipos de prova, a próxima estratégia pode ser usada. E essa estratégia é baseada no fato de que dados da forma não P, assim como as metas dessa forma, elas podem ser mais fáceis de trabalhar, como o Samuel já disse, né? Se elas forem reescritas como afirmações positivas, que foi o que o livro tentou mostrar, olhando em cada dado, até achar um dado que serviria para a nossa nova meta, e a partir daí, por contradição, ele achou o nosso teorema inicial. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre essa segunda parte do tópico 3.2, que são as regras de inferência. Aqui ele possui dois modos, que seriam os modos ponens e o modus tollens. São formas de se resolver implicações lógicas. O que o modus ponens diz? Diz que a primeira premissa, se P então Q for verdadeira, e a segunda premissa, que é P seja verdadeiro também, a consequência lógica disso vai ser que Q é verdadeiro. Já o modus tollens, ele tem uma diferença, que seria a primeira premissa é se P então Q for verdadeiro, e se a segunda premissa, que é Q, for falso, portanto, a minha consequência lógica disso é P é falso. O motivo para isso é porque se P fosse verdadeiro, então Q também teria que ser verdadeiro. Mas como Q é falso, logo não é possível que P seja verdadeiro e, portanto, P só pode ser falso. Pode passar. Bom, agora para fixar mais a ideia de provas envolvendo regras de inferência, eu vou mostrar essa prova do exemplo do livro 3.2.4, que ele diz assim, que suponha que P, então Q, se então Q, então R. Prove que a negação de R é então P, então negação de Q. O trabalho inicial dele, novamente, é separar os dados da meta. A gente tem os dados no lado esquerdo e a meta no lado direito.
Isso poderia ser feito com a tabela verdade, mas vamos fazer usando as estratégias de prova que discutimos, que é os dois modos. Então, nós começamos com a seguinte situação. O nosso único dado, ele é uma declaração condicional. A gente pode ver que ele é uma declaração condicional. E pelas regras de inferência discutida, se a gente souber P, poderíamos usar o modus ponens para concluir que Q, então R. E se soubéssemos a negação de Q, então R, poderíamos usar o modus tollens para concluir a negação de P. Mas a gente ainda não sabe nenhum desses pontos. Então, o objetivo aqui é seguir adiante, transformando a nossa meta, até encontrar uma forma de aplicar esses dois modos. E o nosso objetivo, ele também é uma declaração condicional. Então, assumimos a premissa e definimos o consequente como nosso novo objetivo. O que ele fez aqui? Ele pegou a premissa da nossa meta e trouxe como um novo dado. A gente pode perceber que a negação de R é um novo dado, é meu segundo dado agora. E a nossa meta agora é P, então negação de Q. Mas ainda a gente não pode fazer nada com esses dados, mas porque a outra meta ainda é condicional. Então, no próximo slide, pode passar. A gente pode ver que ele fez esse mesmo método novamente. Antes era P, então negação de Q. O que ele fez? De novo, pegou a premissa da nossa meta e trouxe como um novo dado, que foi a estratégia usada na 3.1. Agora, a nossa prova ela fica assim. Suponha a negação de R, que é o meu novo dado. Suponha P, que é um novo dado também. Portanto, P, então, negação de Q, e, portanto, a negação de R implica que P, então, negação de Q. Ele só atualizou os dados e atualizou a prova. Pode passar. A gente está atento na nossa chance de usar o nosso primeiro dado aplicando ou modus ponens ou modus tollens. E a gente pode ver que a gente já pode fazer isso, porque temos a primeira premissa e a segunda. Quem é a nossa primeira premissa? É que P, então Q, então R. A nossa primeira, ela é verdadeira? É. Quem é a nossa segunda premissa? É P. Ela é verdadeira? É. Então ela se encaixa no modus ponens. O que quer dizer? Se a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a nossa consequência lógica também vai ser verdadeira. Quem é a consequência lógica? É o nosso quarto dado, que é Q, se Q, então R. Então a gente possui um novo dado e ele atualizou de novo a prova. Ele só adicionou uma linha a mais aqui, dizendo que achou Q, então R através de modus ponens. Pode passar. E finalmente, o nosso último passo é usar o modus tollens. Agora a gente sabe que Q pertence a R. Pode voltar. Dá para explicar melhor pela figura. A gente tem um novo dado, que seria Q implica R. Como é que a gente vai usar o modus tollens? Que é a nossa primeira premissa. Q, se Q, então R. Quem é a segunda? Negação de R. Por modus tollens, o que ele diz? Se a primeira premissa for verdadeira, a segunda premissa for falsa, a minha consequência lógica disso vai ser falsa. E quem é a minha consequência lógica disso? Negação de quê? Então, finalmente, ele consegue provar por modus ponens e depois por modus tollens. Pode passar. E aí ele mostra o teorema, como se fosse um resumo de tudo, né, que ele fez. Ele conseguiu provar a negação de Q. E às vezes, se tiver travado numa prova, pode usar as regras de inferência para trabalhar no sentido inverso. Por exemplo, suponha que um de seus dados tem a forma de P, então Q. E seu objetivo é Q. Se você pudesse provar P, você poderia usar os modus ponens para alcançar a sua meta. Isso sugere tratar P como seu objetivo em vez de Q. E se você pode provar P, então você terá que adicionar mais uma etapa à prova para chegar ao seu original objetivo Q. Pode passar. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção de todos. Muito bom, muito bom. Eu sugiro que os próximos que forem apresentar, cada um
crie o slide e cada um compartilha a tela na hora de apresentar, ganha uma independência maior. Sem ter que ficar, volta slide, vai slide, volta slide, vai slide. Bom, legal. Alguém tem alguma pergunta? Para os nossos apresentadores? Você podia ter feito alguns exemplos mais práticos nessa parte dos modus ponens e modus tollens. Pegando algum teorema explicitamente e mostrando o que está acontecendo. Eu acho que ficaria um pouquinho mais didático. Bom, então vamos lá. Para a próxima semana, eu preciso de 4 candidatos. Quem quer apresentar a próxima semana? Os próximos que vão apresentar a próxima semana pegarão as sessões 3.3 e 3.4. Então, 4 pessoas. Quem tem interesse? Temos Francisco Evandro, Rafael Pendagon, Pedro Gomes. Falta um. Mais alguém quer apresentar com esse trio? Então pronto, Gabriel Camelo, fechou. Então vocês 4 vão apresentar a próxima semana, sessões 3.3 e 3.4, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem estar me procurando caso vocês não entendam alguma coisa do livro, para poder estar ajudando. Ou perguntando para os meninos. Os meninos que apresentaram, vocês também apareçam na próxima aula, caso os meninos tenham dúvidas, vocês ajudarem eles. Tá bom? No mais é isso, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Tá bom? Professor, eu posso falar Oi. com o senhor depois? Claro, eu espero que você aqui quando terminar a aula.